agora nós vamos ver, né, os holandeses na colônia brasileira. Né? Agora nós vamos ver a tentativa, né, de invasão dos holandeses no território brasileiro. Então nós vamos ver o atrito de portugueses com holandeses, certo? O foco dos holandeses era Bahia e Pernambuco, né? Duas regiões, o qual grandes produtoras de açúcar. Pernambuco se destacou, né, nessa atividade econômica, produziam muito açúcar, principalmente o açúcar branco, o açúcar mascavado e o açúcar de panela, certo? Então, Pernambuco era o alvo, mas a princípio eles tentaram, né, adentrar ao território da Bahia, certo? Então, o alvo dos holandeses era a Bahia. A ocupação holandesa no Brasil, agora nós já estamos na página 7, colônia relacionada à questão política da Holanda e a sucessão do trono português. A Holanda buscava a sua independência, pois até então formava com outras províncias dos Países Baixos do Norte que pertenciam à Espanha. Em 1579, a região norte da Holanda se converteu ao protestantismo e separou-se da Espanha. A Igreja Calvinista se tornou oficial da Holanda. Certo? Então, a gente vê aí que além de buscar, né, lucros com o açúcar, a Holanda tinha outros objetivos. Agora, já na página 8, nós vamos ver a União Ibérica e a Companhia das Índias Ocidentais. Bom, o que foi a União Ibérica? Consistiu, né, que o período... Nesse período foi chamado de União Ibérica por quê? Vamos ler aí na página 8. A causa da união de Portugal, e posteriormente eu vou explicar, e Espanha foi a morte do rei português Dom Sebastião de Avis, em 1578. O rei português chegou ao Marrocos com suas tropas para combater os mouros em nome da fé cristã e dos interesses de Portugal na região. Na Batalha de Alcácer Quibir, os portugueses foram derrotados pelos muçulmanos e Dom Sebastião morreu aos 24 anos de idade sem deixar herdeiros diretos. Filipe II, rei da Espanha, que tinha parentesco pela linha materna com a família monarca portuguesa, conquistou o trono em 1580 e se tornou rei também de Portugal e de todo o Império Português, onde reinou com o título de Filipe I. Bom, o que acontece, né? Com a decadência, né, ali da dinastia Avis, que era de Dom Sebastião, ele não deixou nenhum herdeiro, né, como a gente viu. Então, o que acontece? Nós estamos falando aí de reino português, de Portugal. Então, o que acontece, né? Filipe II, né, se torna rei, né, sucessor de Dom Sebastião de Portugal e Espanha. Então, a gente tem ali essa união de Espanha e Portugal. A Holanda não se vê, né, beneficiada com essa relação, com essa união. E então que ela se vê no direito de também colonizar o território onde Portugal colonizou. Vocês entenderam mais ou menos o que foi a União Ibérica? Foi a união de Espanha e Portugal por um rei, né, que governou aí, que reinou nesses dois territórios, certo? E a Holanda, né, se sentiu, né, desprivilegiada, não teve nenhum benefício com a União Ibérica, e então é por isso que ela vem tentar invadir o território brasileiro, que é a colônia de Portugal. Compreenderam? E aí então formou-se a Companhia das Índias. O que foi, né? Foi consequência da União Ibérica. A Holanda, que era parceira da colônia brasileira, no refino e na distribuição do açúcar na Europa, foi excluída de sua participação comercial, né, por causa da União Ibérica. Em virtude da Guerra de Independência Holandesa, a coroa espanhola proibiu a participação dos holandeses nos negócios luso-brasileiros. A Holanda, então, deu início ao processo de ocupação da região açucareira da colônia brasileira. A ocupação holandesa do Brasil, colônia, foi organizada pela Companhia das Índias Ocidentais, fundada em 1621. A ocupação era uma ação comercial que visava o lucro, mas era também parte de reação holandesa ao domínio espanhol.
espanhol. Então, a gente vê que nós estudamos nas nossas aulas passadas que para o Brasil, né, ter ali sucesso na produção do açúcar, ele teve que fazer uma aliança com a Holanda. Então, a gente tinha essa aliança entre Portugal e Holanda, mas com a União Ibérica, né, e a aliança com a Espanha, a Holanda foi excluída, né, os holandeses foram excluídos de todas as relações comerciais brasileiras. Então é aí que ela começa, né, a decidir, não, então peraí, tô perdendo tudo, então eu tenho que invadir, né, eu tenho que conquistar também. É aí que começa, né, a conquistar as causas da conquista holandesa no Brasil, certo? Nas próximas aulas nós vamos ver, né, quais que foram as consequências, certo, dessa colonização holandesa no Brasil. Mas por enquanto nós vamos parar por aqui e aí nós vamos continuar nas nossas próximas aulas. Se vocês tiverem alguma curiosidade, se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem mandar, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula de História.